CFC, contabilidade de custos, departamentalização e centro de custos. Bom, a maioria das empresas que a gente tem contato hoje trabalha com a estrutura departamentalizada. E você acaba tendo vários centros de custos, que são chamados também de centros de responsabilidade, né? E que isso facilita para você ir transferindo as ocorrências de custo na parte produtiva. Deixa eu me agitar aqui um pouco. As estruturas de custo na parte produtiva para cada departamento, e depois você transfere isso para os produtos ao final do processo. Isso é bom, que permite uma organização maior por parte da empresa e um controle melhor da cronologia das operações. Isso fica mais fácil da empresa organizar e tal. Então é bem interessante isso ocorrer por parte dessas entidades, a estrutura departamentalizada. Só que dependendo do tamanho da empresa, isso pode demandar um trabalho gigantesco de adaptação, de organização inicial, né, para poder acertar todos os detalhes, deixar os departamentos sabendo os dias certos e os tipos de informação que precisam passar para poder alimentar o sistema, porque se um não passa, todo o restante fica prejudicado e você não consegue identificar os custos. Então você precisa ter os valores de todos os departamentos. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Primeiro na estrutura, né, que a gente vai trabalhar com a parte conceitual da departamentalização, porque o departamento é a unidade administrativa para contabilidade de custos. Então você, quando fala que uma empresa tem uma estrutura departamentalizada, você diz basicamente que ela possui departamentos, ela possui setores, ela possui centros de custo ou centros de responsabilidade. Então ali ela é representada por homens e máquinas desenvolvendo atividades que são homogêneas. Elas são idênticas, né? Ou pelo menos elas são comparáveis a essas atividades. Muito bem. Aí o que vem a ser conceitualmente os centros de custos. Na maioria das vezes um departamento é um centro de custos por si só. Isso em praticamente todos os casos. Que, nesse caso, neles são acumulados os custos indiretos para posterior alocação aos produtos ou ainda a outros departamentos. Você pode transportar valores de um custo para outro, de um centro de custo para outro, ou diretamente de um centro de custo para um produto ou para uma atividade qualquer que é desempenhada por uma empresa. Então, eles podem também receber a classificação de produtivos, não produtivos, de serviços, auxiliares, etc. Então são várias as classificações distintas que um centro de custos ou um departamento pode receber. Então quando a gente fala de departamentalização, é basicamente você separar, como uma casa, todo mundo morasse numa casa só e ficasse todo mundo num cômodo só. O que foi feito? A gente setorizou o negócio, né? Você transformou uma coisa em sala, chamou de sala, outra se chamou de quarto, outra se chamou de banheiro, outra você chamou de cozinha, outra você chamou de corredor e por aí vai, para poder fazer com que cada coisa aconteça no seu lugar certo. Eu estou precisando fazer comida. Pô, se antes a gente sempre fazia comida naquele canto da casa, vamos chamar aquele canto de cozinha e vamos botar ali todos os aparatos, porque senão você, toda vez que ia fazer comida, você ia ter que ficar pegando coisa em lugar diferente da casa toda. Então você cria departamento, você sabe que naquele departamento tem tudo que você precisa para falar de recursos humanos. No outro departamento tem tudo o que você precisa para falar de contas a pagar e receber. No terceiro departamento tem tudo o que você precisa para falar sobre publicidade, propaganda, marketing, enfim. E isso facilitou o processo. E até continuando aqui, a gente tem que essa técnica de departamentalizar uma empresa, né, departamentalizar uma entidade em centros acumuladores de custos, é o que a gente denomina como custeamento ou custos por responsabilidade, a contabilidade por responsabilidade, que serve para indicar responsabilidades, autoridade de um setor, né, custos objetivos e metas dos centros específicos, ainda possibilitando o controle dos gastos e realizações pelos próprios responsáveis. Então ali você tem um chefe de departamento, é bom porque ele consegue identificar tudo o que acontece no setor dele.
ele sabe todas as rotinas, ele sabe todos os procedimentos que são realizados, ele sabe o que cada um funcionário precisa fazer, porque eles têm as tarefas de responsabilidade de cada um, então não tem mistério, não tem dúvida. Aí bacana, eu vou fazer isso, né? Eu vou pensar na estrutura departamentalizada, mas vem a primeira pergunta: por que eu vou fazer esse negócio? Por que eu vou departamentalizar? Primeiro, eu vou pensar numa racional de distribuição dos custos indiretos. A gente já comentou algumas vezes que os custos indiretos são o principal calo de uma empresa, né? Eles são muito complicados para a gente poder controlar de maneira efetiva, pois a simples alocação aos produtos em determinadas empresas não espelha a correta apropriação dos custos aos produtos. Lembram? Eu já comentei sobre a pizza, por exemplo. No caso da pizza, você não é chegar e distribuir a conta porque tem 4 pessoas e vai ser dividido por 4. Você tem que ver o que cada um consumiu. Você vai ter que ver qual é a responsabilidade de cada um, ou seja, qual é a responsabilidade de cada departamento. Então é isso que tem que ser feito. Então são alguns passos que devem ser seguidos pelas empresas para poder você montar uma estrutura departamentalizada e isso trazer bons frutos para as entidades. E aqui eu coloquei na tela para a gente acompanhar como se fosse um esquema, que a gente chama de síntese do esquema básico completo, para poder você departamentalizar. Fica estranho, né? Esquema básico completo, mas é porque é todo o esquema básico. Então você tem aqui distribuído em 6 passos. O primeiro passo é a separação entre custos e despesas. Isso é básico, né? Porque se você não consegue distribuir os seus gastos entre custos e despesas, você não vai conseguir fazer a departamentalização efetiva. Você precisa saber o que tem a ver com a produção e o que não tem, para poder separar indiretos e indiretos e tal, e por aí vai. Segundo passo, você vai apropriar os custos diretos, que é o segundo momento, né? Você já sabe o que é custo e o que é despesa, separa o custo entre direto e indireto, e o que for direto você já joga para o produto. Acabou, não tem dúvida. Esse é o segundo passo. Aí vem o terceiro. No terceiro passo, você faz a apropriação dos custos indiretos que pertencem visivelmente a alguns departamentos e você vai agrupar à parte o que for comum a alguns departamentos para depois fazer a distribuição. E nisso você fecha o terceiro passo. Aqui eu tenho que marcar o primeiro, que eu não marquei, né? Aí você vai ter o quarto passo. Você vai fazer o rateio desses custos indiretos que são os comuns, esses aqui, né? Do terceiro passo que sobraram. E também os da administração geral, que não tem nada a ver com a produção. Mas nesse caso aqui, a administração geral da produção, eles não colocam a mão na massa, mas eles gerenciam a produção. Aos diversos departamentos, quer sejam eles de produção ou de serviços, que a gente chama de suporte. Aí esse é o quarto passo. O penúltimo, o quinto passo, você vai escolher a sequência de rateio dos custos acumulados nos departamentos de serviços, que são os auxiliares, e a distribuição aos demais departamentos. Finaliza o quinto passo aqui. Por fim, o sexto passo, você vai atribuir os custos indiretos, que agora só estão no departamento de produção, eles não estão nos produtos. Você vai fazer essa distribuição para os produtos seguindo alguns critérios fixados. Tá aqui. É como se você definisse um critério de rateio, só que algo um pouco mais amplo, algo um pouco mais em larga escala, porque não é só o produto ou aquela atividade específica que vai ser considerada. Você vai considerar o produto, vai considerar a atividade toda que foi considerada, mas também você vai identificar o departamento a que ela faz parte, e isso acaba trazendo um pouco mais de confiabilidade, porque não é só pegar lá, como foi o caso da pizza, né? Tem 4 pessoas, vamos pegar a conta e dividir por 4, ou feito numa empresa, né? Vamos pegar a empresa que tem 2 departamentos, vamos dividir por 2, todos os gastos da empresa? Não, a gente sabe que não é assim. A gente tem um pouco mais de cuidado, tem que ter um pouco mais de zelo na hora de fazer essa distribuição, porque é um negócio sério, um negócio que pode afetar a continuidade de um negócio. Então, para evitar esse tipo de problema de continuidade, vamos fazer um troço bacana, vamos seguir esses 6 passos aqui, para a gente poder não perder
tempo, ter que fazer um retrabalho ou, dependendo da situação, até perder o negócio por falta de controle, por falta de uma gestão um pouco mais eficiente, né? Então, como é que fica isso? Como é que é o esquema apresentado, não no texto, mas na prática? Ó. Olha o que eu coloquei aqui. Eu coloquei 3 departamentos em cada área. Eu tive departamento de serviços, são 3. E departamento de produção, são 3. Se a gente for olhar o departamento de serviço, é um exemplo, né? Eu tenho administração geral, que é o primeiro. Eu tenho o departamento de qualidade e tenho o departamento de transporte. Esses 3 aqui. Do outro lado, considerando os departamentos de produção, eu tenho 3 também. Eu tenho usinagem, eu tenho lavagem e tenho secagem. Se você for somar a linha de mão de obra indireta, você vai ter 69.530. De força e luz, você vai ter 82.170. E de depreciação, você vai ter 126.300. Isso me dá um total de 278 mil. Agora, o que eu quero fazer é o seguinte, eu preciso transportar esses valores que estão nesses 3 departamentos de administração geral, de qualidade e de transporte para cá. Eles precisam ser absorvidos por esses 3 departamentos e, na sequência, serem transportados para os produtos. Qual o critério que eu vou utilizar? Aqui, ó, eu tenho administração geral. Ela vai ser distribuída para 5, né? Porque ela não pode ser distribuída para ela mesma. Então, eu tenho 3.100 de gastos com administração geral, mais 4.500, mais 12.400. Então, o total desse departamento é 20 mil. Então, esses 20 mil aqui de administração geral, eu vou ratear 100%, 10 em qualidade, 10 em transporte, 40 em usinagem, 20 em lavagem e 20 em secagem. Então, aqui, quem define esses percentuais, 10, 10, 20, 20 e 40, é a própria gestão da empresa em comum acordo com todos. Depois disso, é só aplicar. Aí, como é que a gente vai aplicar? 20 mil vezes 10% dá 2. Aqui dá 2 também. Vezes 40% é 8. Vezes 20 dá 4. E vezes 20 dá 4. Então, o meu inicial no setor de qualidade era 8 mil. Ó. Esse 8 mil vem para cá. Com 10, quer dizer, com 2 que foi recebido do rateio, ele vai para 10. A mesma coisa. O de transporte inicial era 30. Recebeu também 2, vai para 32. Usinagem tinha 90. Com 8, vai para 98. Lavagem tinha 70. Com 4, vai para 74. Secagem tinha 60. Com 4, vai para 64. Mas, se você olhar, continua com os 278 mil idênticos. Não tem diferença nenhuma. Aí você continua. Eu vou agora pegar o setor de qualidade e vou distribuir tudo. O setor de qualidade, eu vou ficar com 0 para ele, né? Vou distribuir 10 para transporte, 50 para usinagem, 10 para lavagem e 30 para secagem. Quanto que eu tenho no setor de qualidade? Eu tenho esses 10 mil aqui. Então, 10% de 10 mil vai 1.000 de rateio para transporte, 5 para usinagem, 1.000, que é 10% para lavagem, e 3 mil, que é 30% para secagem, os mesmos 10 mil. Aqui antes eu tinha 32 em transporte, agora eu tenho 33. Eu tinha 98 em usinagem, mais 5 eu tenho agora 103. Eu tinha 74 mais 1, tenho 75 em lavagem, tinha 64 mais 3, agora eu tenho 67 mil. Olha, os 278 continuam, não estou inventando o custo. Eu só estou redistribuindo. Os custos continuam totais 278 mil. A única coisa que eu estou fazendo é deixando todos eles, transportando dos departamentos que a gente chama de serviços, para os departamentos de produção. Só isso, já distribuí 2. Falta um departamento de serviço para eu fechar, que é o de transporte. Aí agora o de transporte eu tenho 33 mil. E tenho que ratear esses 33 mil. Aí eu tenho 60% para usinagem, 30% para lavagem e 10% para secagem. Então, 60% de 33 mil dá 19.800. 30% de 33 mil dá 9.900. E 10% dá 3.300. Então, aqui antes eu tinha 103, agora eu tenho 19.800 somando, vou para 122 em usinagem.
Em lavagem eu tinha 75 com 9.900, 84.900. Em secagem eu tinha 67 mais 3.300, agora eu tenho 70.300. Nos 3 departamentos de produção. E olha quanto que ficou o meu custo total. Mantenho os 278 mil. Não tem invenção de custo aqui. Aí é só pra gente, deixa eu só voltar aqui. Só pra gente entender, nesse caso, o 278 antes ele era partido em 6 departamentos. 3 de serviços e 3 de produção. Agora o que aconteceu com ele? Ele vai ser partido em apenas 3, que são os departamentos de produção. Então você tinha 3 e 3, serviço aqui e produção aqui. Aí você pegou esse primeiro e jogou uma parte para cada um desses 5 aqui. Desses, tirou ele, né? Ficaram 3 aqui, 2 aqui, você foi partindo para eles. Depois você pegou esse segundo departamento, que era também de produção, tirou, aí sobrou apenas um. Deixa eu só ver se eu consigo deixar só esse dedinho aqui para cima. Aqui, ficou. E os outros 3. Então, esses 3 departamentos aqui receberam uma parte e esse também recebeu uma parte. E esse era o último departamento de serviço. Aí você tirou do departamento de serviço, acabou e ficou só esses 3 aqui. Mas foi só uma redistribuição, não houve criação de custos. Então, antes era 78 nesses 6, 278 nesses 6, agora passou a ser 278 nesses 3 aqui. Foi isso que aconteceu. Você departamentalizou e distribuiu para os departamentos, que é muito mais fácil você fazer essa distribuição agora. Então o que a gente vai fazer, o que a gente sempre faz, né? Resolver a questão. Então vamos ver aqui, utilizar os dados para responder as questões de 36 e 37, isso foi tal como caiu nessa banca aqui. Então esses dados aqui todos, né? Produto A, B e C, mão de obra, matéria-prima direta e custos indiretos, e o departamento 1, departamento 2 e departamento 3. Ele quer o custo total do produto B. Tá, então como é que eu vou fazer para calcular o custo total do produto B? Eu tenho esses dados todos. Aqui eu vou somar o A, 3 horas de mão de obra. Eu tenho 3.000 de matéria-prima direta, 4.000 de custos diretos. E o departamento 1, para o produto A, 1 hora, 100 por hora. 2 horas, 300 por hora. E não é à toa que ele está com 3 horas lá, né? Uma, departamento 1, 2 no departamento 3. Não tem hora nenhuma nesse departamento aqui. Então eu tenho no produto A, não, produto B, que é o que me pede, é o B aqui. O produto B tem 5 horas. 2 no departamento 1 a 400 e 3 no departamento 2 a 250. Então, o produto B ele gasta 4.500, ele gasta também 2.500 e ele gasta 2 horas a 400 vai me dar 800 e 3 horas a 250 vai me dar 750. Então, aqui eu vou ter uns 50 no final, 10, 8 e 7 dá 15, então aqui vai dar 25. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Então o custo vai ser 8.550. E não, por acaso, a resposta é a letra B. Aí eu coloquei 4.500 mais 2.500 e o gasto por hora. Departamento 1, 400 por hora. Nesse caso, ele gastou 2 horas. Então 400 vezes 2, 800. No departamento 2, 250 por hora. Gastou 3, 750. Departamento 3, o 3 não teve nada. Todos os gastos dá 8.550. Para você ver, se você entende a estrutura ali, é muito simples. O que você precisou foi fazer 2 somas, 2 multiplicações e achar a resposta. Mais nada. Você simplesmente chega na resposta assim, no estalar de dedos. Essa eu considero como sendo uma questão muito fácil. Então você não tem direito de errar uma questão dessa aqui na hora da prova. Aí eu tenho aqui agora uma segunda questão. A indústria Metal Limitada utiliza na apuração, a indústria, de novo sempre a indústria, né? Utiliza para a apuração dos seus custos o método de departamentalização. Num determinado mês, a contabilidade de custos da indústria elaborou o seguinte mapa de custos departamentais. Então eu tenho os departamentos de serviço, administração geral, qualidade e transporte, e os departamentos de produção, usinagem, lavagem e secagem.
E aqui, se você for parar para analisar, ó, tem os mesmos 278 mil. Então, o exemplo que eu tirei foi exatamente daqui. E considerando exclusivamente as informações acima, os custos totais atribuídos ao departamento de usinagem montaram em reais quanto? Ó, usinagem pega 40% da administração geral, 50% de controle, 10% de transporte e 60% do que tem de transporte também direto. Eu posso simplesmente calcular os valores todos e jogar lá, porque eu tenho tudo isso aqui nesse quadro, ó, nesse quadro bem grandão, e consigo achar isso mais rápido, porque eu já tenho aqui 90. Então, isso aqui não pode ser menos do que 90. Se eu tenho só no gasto para ele 90 mil, o único departamento aqui, eu já posso eliminar a letra A, já posso eliminar a letra B. A letra C, a letra D, a letra E eu não consigo eliminar de cara, mas dá para eliminar. Então vamos fazer os cálculos aqui, ó. Rateio da administração geral, que é 20 mil. Qualidade 2, transporte 2, usinagem 8. Então aqui você tinha 90, que é o inicial, que está aqui, e já trouxe 8. Tá aqui. Aí o rateio do controle. Você tinha 8, ficou com os outros dois que vieram daqui. Foi para 10. Transporte, você tinha 10%, você vai ficar com 1.000. E usinagem, você tinha 50%, você vai ficar com 5.000. Então aqui, nesse caso, os 5.000 de usinagem vem para cá. Rateio do transporte agora, que é o terceiro departamento. Ele já tinha 30.000, pegou 2.000, o setor de transporte, depois pegou 1.000, que é esse 1.000 aqui. Ficou com 33.000. De usinagem você pega 60%, que dá 19.800. Então, esse 19.800 vem para cá. Você soma 90 mais 8, mais 5, mais 19.800, você vai ter 122.800. Voltando para ver a resposta, a alternativa é a letra E. Tal como a gente viu no início da aula, né, que eu passei para vocês a parte do quadro da departamentalização, conforme os custos vão passando de um para outro, ali ele só fez direto. Dá um pouco mais de trabalho, tem que ter um pouco mais de traquejo com a questão, sim. Aqui eu já não considero essa uma questão fácil. Essa eu já marcaria com 3 estrelas, não pelo nível de dificuldade, mas é por causa do tempo que ela demanda para você organizar as ideias. Então, se você tem uma questão que é muito fácil, uma questão de texto, para você analisar e responder, não faça essa questão antes de responder a questão de texto. É uma questão muito grande para você priorizar essa questão. Ela precisa ser jogada bem para o final, bem para o último momento do seu exame de suficiência. Então, tá aqui, vamos seguir. Agora vamos para a terceira. Dados extraídos da contabilidade de custos da indústria engarrafadora para a Cambi S.A. Aí você tem os custos indiretos de fabricação, aluguel da fábrica, o valor e a base de rateio, a área ocupada. Você tem depreciação de máquina, valor e a base de rateio. Superintendência, 20.000. E o número de empregados, que é a base de rateio. Mão de obra indireta, 160.000. E as horas de mão de obra indireta. Tudo isso você tem aqui. Horas de mão de obra indireta, número de empregados, valor das máquinas e área ocupada, que são as suas bases de rateio para distribuir esses valores aqui. Muito bem, o que a questão pede, considerando as informações acima, o rateio de depreciação das máquinas para usinagem. Então ele quer um específico, ó. Ele só quer depreciação das máquinas para o departamento de usinagem. Então, ó, departamento de usinagem, ele vai ter valor das máquinas, depreciação das máquinas é valor das máquinas. Então aqui eu tenho 25, 10, 62, 127, 87 e 62. 375.000. Então eu vou comparar 127.000 com 375. 12, 24, 36. Então 360 mais 7, 14. Ele chega quase a 1/3, né? 12, 24, 36, 7, 14, 21.
14, vai dar um pouquinho menos do que um terço. Você vai dividir 127.500 por 375 mil. Então, fazendo isso, cadê o tipo de rateio? O 30 mil, de onde que saiu? O 30 mil é o valor que você tem que distribuir. Então, você vai pegar o 30 mil, vai distribuir por 375 e deu 0,08. É uma outra alternativa. Aí você pega o usinagem, que é 127.500, multiplica por 0,08. Você vai achar o valor de 10.200. Ou seja, aqueles 30 mil que estão aqui, deles 10.200 correspondem somente ao departamento de usinagem por causa do valor das máquinas, que é muito alto, e consequentemente é mais do que um terço de 375 mil. Então aqui eu tenho 10.200, que é a resposta dessa questão. Vamos para a questão 4, a indústria Luminovo Limitada. Na indústria, vou marcar aqui, o custo de depreciação é rateado em reais aos departamentos de serviço e de produção proporcionalmente ao valor das máquinas existentes em cada departamento. Valor das máquinas existentes. Administração geral 35, almoxarifado 56, usinagem 138, montagem 187, acabamento 81. Os custos são de 42.500. Ele quer do departamento de montagem. Então, eu vou pegar 187.350, dividir pelo total e multiplicar por 450 para achar essa parcela aqui. Então, como é que eu vou fazer? É uma regra de 3 simples, né? Você pega, o total é 500 mil. Por que 500 mil? 187 mais 138, mais 81, mais 56, mais 35 e 600. Isso daqui dá 500 mil. Então, você vai pegar o 500 mil, o departamento de montagem é 187 e a total é 42. Então, você vai comparar 187 com 500, você vai dividir esse por esse, depois você multiplica por 42.500. Então, você vai encontrar o valor de 15.924 com 75 centavos. Então, aqui, 15.924 com 75 centavos, eu estou falando da letra D de dado como resposta. Não era uma questão do CFC, né? Mas ela pode ser uma questão do CFC por causa dos cálculos que precisam ser feitos. São cálculos muito rebuscados para você fazer sem máquina de calcular e acaba sendo um pouco mais fácil para fazer. Então, é uma típica questão que pode cair no exame de suficiência. Vamos ver mais uma questão aqui. Julgue o item que segue. Ó. Departamento W, departamento M, produto pão, biscoito e horas trabalhadas 40 e 10. E aqui nesse caso você tem 20, 40, 30 e 10, né? Melhor falando. Que isso aqui pertence a uma coisa só. Tudo horas trabalhadas, isso. E o CIF atribuído, também aqui uma coisa só. 20 vezes 5, 100. 40 vezes 5, 200. 30 vezes 5, 150. E 10 vezes 5, 50. Porque a hora é 5, né? Considere que uma padaria pretenda ratear os custos indiretos de 500 entre seus dois departamentos, WM, de acordo com as horas trabalhadas em cada produto nesses departamentos. Então, você, de acordo com as horas trabalhadas em cada produto, nesses departamentos você faz. Hora trabalhada. Então, 20, 40, 30 e 10. 40, 60, 90 e 100. Então, são 100 horas. Nesse caso, o custo indireto do departamento W, que está aqui, ó, 40 e 20, ou seja, 60, equivale a 60% dos custos indiretos totais. Sim, porque se esse é o critério, deixa eu apagar aqui para facilitar a gente, se esse é o critério, aqui é 100, e eu tenho no W 40 e 20, eu tenho 60%, que é isso aqui. Então está correto, certinho. Como a questão já faz o rateio, basta o cálculo do percentual. Setor W, 100 mais 200 dividido pelo 500, dá 0,6 ou 60%. Sem muito problema, sem muito mistério. Uma questão que eu também julgo ser essa fácil, você consegue fazer de várias maneiras diferentes, porque a questão ela dá 2 vezes a resposta. Ela me dá a resposta quando você
termina de achar ali o 40, o 30, o 20 e o 10. E também ela dá quando você acha o 500 e compara o 300 com o 500. Então você tem duas maneiras diferentes de encontrar a resposta nessa mesma questão e correr para o abraço, mas só não tem mesmo direito de errar essa questão aqui na hora do exame de suficiência, porque ela é uma questão fácil. Ela não tem justificativa para você não acertar essa questão, caso ela viesse de outra forma, né, que essa é uma questão de CESP, é de certo e errado, mas não dá para marcar errado nessa questão com ela me pedindo para afirmar que os 60% é o custo do departamento W. Bom, em termos de departamentalização, a gente termina a nossa carga horária aqui. Eu vou agora continuar com mais conteúdo, vocês têm mais coisa aí para vocês acompanharem e a gente se vê nos próximos encontros, belezinha? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.